Bom, pessoal, a gente terminou a aula passada vendo um pouquinho sobre intubação orotraqueal, que é aquela condição que o paciente já não consegue mais respirar por ele mesmo, e aí é necessário colocar esse tubinho que vocês estão vendo aqui, que é um tubo oro, porque está entrando pela boca, e que vai até a traqueia, por isso que chama traqueal, para auxiliar o paciente na respiração. E aí, quem vai fazer todo o processo de respiração pro paciente é essa máquina aqui. É, muitas vezes a condição clínica do paciente, né, e mesmo todo o processo de tratamento dele, leva o paciente a ficar acamado, como a gente já viu esse termo anteriormente. Então, um paciente acamado, ele é um paciente, principalmente se ele estiver nessas condições aqui, é um paciente que ele não tem uma mobilidade, né, tão favorável assim. E aí, isso faz com que ele acumule secreções em vias aéreas. E um dos papéis da enfermagem é fazer com que o paciente não tenha estas secreções. Então, a gente precisa fazer a aspiração das vias aéreas, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, o tema que nós veremos na aula de hoje. Para vocês acompanharem lá no livro, tá na página 72, tá? Inicia lá na página 72. Aqui no nosso vídeo, eu quero começar primeiro relembrando com vocês qual é a nossa anatomia em relação às nossas vias aéreas. Porque a gente precisa entender que a gente tem dois níveis, né, de vias aéreas. A gente tem o trato respiratório superior e o trato respiratório inferior, ou pode ser chamado ainda de via aérea superior ou via aérea inferior. Então, a via aérea superior, ela começa aqui na cavidade nasal, a gente pode considerar a cavidade oral também, passa por faringe e laringe. A partir do momento que nós chegamos aqui na traqueia, que é onde está o desenhinho aqui, ó, desses tracinadinhos verdes, já inicia-se o trato respiratório inferior, que aí ele vai comportar a traqueia, o brônquio e o pulmão, propriamente dito. Então, a gente precisa primeiro entender muito bem isso, saber muito bem que existe essa divisão de vias aéreas superiores e de vias aéreas inferiores. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque saiu uma resolução do COFEN há uns 2 anos, há uns 4 anos, vai, em que não é mais autorizada a aspiração de vias aéreas pelo auxiliar ou técnico de enfermagem. Foi mais uma técnica que tem agora como exclusividade o enfermeiro na realização. Então, não é mais o técnico e não é mais o auxiliar que realiza a aspiração das vias aéreas do paciente. Só que, lendo a resolução, é possível entender lá, né, pela leitura, que o enfermeiro ele ficou, sim, como exclusivo para a realização da técnica, mas a resolução deixa claro que é exclusivo em pacientes em condições críticas. Então, pacientes que estão internados em UTI, pacientes que estão em pronto-socorro, em unidades de semi-intensiva, por exemplo, são pacientes com condições críticas. E esses pacientes em condições críticas, sim, a aspiração de vias aéreas superiores é exclusiva do enfermeiro ou do fisioterapeuta ou do médico, tá? Mas não é mais realizada pelo técnico ou auxiliar de enfermagem. Por que eu deixo isso bem gravadinho aqui para vocês? Porque vocês terão oportunidade, muitas vezes, de trabalhar em casas de repouso ou em home care. E vocês se verão na condição de ter que aspirar o paciente. O paciente faz um acúmulo muito grande. Opa, desculpa. O paciente faz um acúmulo muito grande de secreção aqui na região nasal, oral, laringe ou faringe, até mesmo na traqueia, e o paciente não consegue respirar adequadamente. E vocês estarão 24 horas com o paciente lá na atenção domiciliar. Então, para a atenção domiciliar, entende-se que o paciente não esteja em uma situação grave, e por essa razão é que o auxiliar ou técnico de enfermagem, né, considerado o cuidador, pode fazer a aspiração de vias aéreas. Mas é qualquer aspiração de vias aéreas? Não, é aí que está a diferença lá na resolução. Pode sim ser feita a aspiração por
a técnicos e auxiliares, desde que seja a aspiração de trato respiratório superior. Então, mesmo em condição de assistência domiciliar, se for necessária a aspiração de vias aéreas inferiores, ela ainda é exclusiva do enfermeiro, tá? Então, lá no COFEN diz, a resolução diz que é exclusiva por enfermeiros, desde que o paciente seja um paciente grave, né, em condições críticas, ou mesmo em condição domiciliar, se for necessário realizar a aspiração de trato respiratório inferior, ainda é exclusivo do enfermeiro. Porém, o auxiliar e o técnico podem fazer a aspiração do trato respiratório superior, ou seja, pode chegar com a sonda para aspirar até o fundo da garganta, que a gente chama de laringe. Eu coloquei essa outra foto, essa outra imagem aqui para vocês, para mostrar que uma outra condição de respiração do paciente pode ser feita aqui, ó, direto pela traqueia. Então, ou o paciente vai fazer a respiração por via nasal ou por via oral. Nós normalmente fazemos pelas duas vias, né? Às vezes respiramos mais pela boca ou pelo nariz, mas se o paciente tiver algum problema em que há necessidade que ele respire, mas ele não tem condições de fazer isso por vias normais, muitas vezes é necessário que o médico faça um acesso, ou seja, uma boca artificial, lembra das ostomias? Uma boca artificial na traqueia para poder abrir, né, um caminho para a respiração do paciente direto na traqueia. Então, essa é a famosa traqueostomia, quando é feito uma abertura artificial e aí coloca-se uma cânula, estão vendo aqui, ó, uma sonda. Esta sonda fica permanente aí até que o paciente ou não precise mais da traqueostomia e esse orifício seja fechado, ou ele pode viver a vida inteira com este dispositivo, né? Mas para que ele respire por esse dispositivo, como a nossa traqueia aqui na nossa pele passa pela mucosa, por toda a estrutura do nosso pescoço, se não tiver uma sonda, esse buraco aqui, este orifício, não consegue permanecer aberto e aí o paciente oclui e não consegue respirar. Então, a traqueostomia, obrigatoriamente, tem que ter este dispositivo aqui, que é um dispositivo de uma cânula, pode ser assim como vocês estão vendo de plástico, pode ser normalmente quando são para o resto da vida, são permanentes, que a gente chama, são são sondas metálicas, tá? Mas se elas forem assim permanentes, elas precisam, se o paciente precisar desta via permanente, vai precisar de uma sonda, tá? Então, as condições que a gente pode encontrar o paciente respirando são essas daqui. Ou ele vai estar respirando por vias aéreas normais, ou ele vai estar respirando por uma traqueostomia, ou ainda ele vai estar respirando por aquele tubo orotraqueal que a gente viu na aula anterior. Então, se aqui ele não teve condições de respirar por vias normais, pode ser que ele tenha que ser entubado, e aí ele vai ficar com esse tubo aqui. Uma curiosidade para vocês é que o tubo orotraqueal, ele não pode permanecer por longos períodos na traqueia do paciente, porque na hora da intubação, o médico passa lá, vou voltar lá naquela primeira imagem, ele passa aqui com o tubo pela laringe e pela faringe, né? E é justamente aqui, ó, nesta altura, que ele encontra as cordas vocais. Então, aquele tubo orotraqueal, ele passa por todo esse percurso e fica, eita que eu cliquei errado, fica exatamente aqui, ó, no finalzinho. Ele passa então aqui, ó, pelas estruturas das nossas cordas vocais. E se permanecer por muito tempo um tubo encostando nas cordas vocais aqui, o paciente pode ter lesão de corda vocal e nunca mais voltar a falar. Então, por isso que um paciente que necessita ficar entubado por mais de normalmente 15 dias, 20 dias, normalmente o médico opta pela realização da traqueostomia, porque as cordas vocais estão aqui, ó. A traqueostomia é um acesso inferior a elas, então não há mais lesão de cordas vocais. Então, se o paciente precisar permanecer
com um tubinho lá na traqueia que ajude ele a respirar por muito tempo, o médico retira o tubo orotraqueal e coloca uma traqueostomia. E aí sim, a traqueostomia, como eu disse para vocês ainda há pouco, ela pode ser para o resto da vida, não tem problema, desde que o médico coloque sempre essa cânula aqui para manter, né, esse acesso pérvio, né, para manter esse acesso sempre bom para que o paciente consiga respirar por aí. E aí, quando a gente precisa fazer a aspiração, significa que houve um acúmulo de secreção nasal, oral ou traqueal. E é aí que a gente precisa entender novamente o que diz a lei do COFEN. Se a gente tem um paciente na unidade hospitalar, provavelmente essa ação, mesmo de vias aéreas superiores ou inferiores, vai ser feita exclusivamente pelo enfermeiro, tá? Mesmo que não se trate de um paciente em condições críticas. Por quê? Porque nós temos o profissional lá, o enfermeiro fica lá 24 horas, assim como o auxiliar e o técnico. Já em serviço domiciliar, é mais comum ter só o auxiliar ou o técnico, então não é comum ter a presença do enfermeiro no serviço domiciliar. Por essa razão, é que entende-se pela resolução que o auxiliar ou o técnico pode fazer a aspiração de vias aéreas superiores, mas para vias aéreas inferiores ainda há necessidade do enfermeiro nestas condições, porque entende-se que um paciente tendo secreção em vias aéreas inferiores, ele já é um paciente que pode ser considerado em uma condição um pouco mais complicada. E aí, gente, existe uma sequência da aspiração. Todas as vezes que vocês virem alguém aspirando o paciente, sempre eles vão iniciar pela aspiração do tubo ou da tráqueo. Por quê? Porque a nossa traqueia é um local estéreo, diferente da nossa boca e do nosso nariz. Nossa boca e o nosso nariz não são locais estéreis. Já a nossa traqueia, sim. Então, é uma técnica estéril, vou explicar já já para vocês, e sempre a sequência da aspiração será traqueostomia ou tubo, então se o paciente estivesse com o tubinho aqui na boca, seria primeiro o tubo, segundo, nariz e por último, a boca, que é considerado o nosso local mais contaminado. Então, nesses casos aqui, ó, iniciou-se a aspiração primeiro pelo tubo, tá vendo? Depois a gente aspira a região nasal do paciente e depois a gente aspira a região oral. No caso do paciente que não tem tubo nem tem tráqueo, inicia-se pelo nariz e termina-se a aspiração na boca. E já aqui, numa condição em que o paciente tem uma traqueostomia, vai iniciar primeiro a aspiração da traqueostomia, para depois passar para a aspiração do nariz e depois boca do paciente. Qual que é o cuidado específico que a gente tem que ter relacionado então, a aspiração? Se vocês estiverem ajudando o enfermeiro a realizar a aspiração ou estiverem realizando a aspiração de vias aéreas superiores, a gente precisa tomar muito cuidado com as fixações, principalmente de traqueostomia e a fixação do tubo orotraqueal. Porque se a gente deslocar este tubo, ou seja, se ele sair dessa posição, a gente pode retirá-lo do paciente. E aí esta via que serve para o paciente respirar, ela sai. A gente mata o paciente, ele para de respirar, ele entra em parada respiratória. Tanto aqui quanto aqui. Por isso que quando a gente for manipular este dispositivo ou este dispositivo, a gente tem que garantir que ele não saia do local. Então, a gente vai fazer a troca da fixação, a gente vai fazer a troca aqui desta fixação. Na próxima aula, a gente vai ver como é que faz o curativo, então eu vou ensinar vocês a realizarem a troca deste curativo aqui. E a troca deste curativo aqui, na verdade, é a fixação, mas este é o cuidado único e exclusivo que a gente tem que ter, além, né, lógico, de manter a técnica estéreo, é manter o tubo no lugar, tanto o tubo orotraqueal, que é esse tubo aqui, quanto a traqueostomia. Eu vou deixar também para vocês aqui na nossa aula um vídeo bastante explicativo da internet mesmo, mas que está bastante legal relacionado a isso, relacionado à fixação, troca de fixação do tubo orotraqueal. Bom, para a gente falar de aspiração, a gente tem que relembrar
a nossa régua de gases que tem no leito do paciente. Então, a aspiração, ela é o ato de sugar, né? Então, vai fazer a sucção da secreção do paciente. Então, para isso, a gente precisa de um dispositivo que faça essa sucção. E o dispositivo que nós temos no quarto do paciente, que está grudado na régua de gases, é esse frasquinho aqui, ó, que é o frasco de aspiração. É o vacuômetro o nome dele. E ele nada mais é do que esse reloginho, que é esse que vocês estão vendo aqui, com esse copinho e essa extensão, tá? O vacuômetro, então, ele vai servir para aspirar. E aí eu deixei aqui uma fotinha lá do livro de vocês que fala qual é a pressão que a gente tem que dar. E eu quis trazer para vocês aqui para mostrar justamente essa divergência. Vejam que aqui, ó, vai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 76. E diz que em adulto é de 80 a 120. A gente tem essa pressão aqui? Não, essa régua ela não chega a esta pressão a partir deste vacuômetro, então não tem problema. Por que eu quis trazer para vocês? Porque não é uma regra propriamente dito. É adequado se fazer a aspiração de um paciente adulto com uma pressão de 80 a 120, mas se o seu equipamento não chega a 80, a gente pode colocar aqui no máximo a 76, que estará suficiente para o paciente, tá? Então, eu só quis trazer a foto e quis trazer o relógio para vocês entenderem que nem sempre as coisas vão corresponder como diz nos livros, tá? Mas não se preocupem. Provavelmente aqui fará uma aspiração eficiente do paciente, aí lá na prática vocês verão como isso vai acontecer. Existe um outro equipamento que é o aspirador portátil, que é justamente para aqueles pacientes em atendimento domiciliar, home care, que ele, tá vendo como ele difere do anterior? Aqui é uma parede com todo um sistema ligado na rede. Já este aqui é um aspirador elétrico, então ele tem um botãozinho de liga e desliga, eu preciso conectar ele na rede elétrica, mas ele tem também o mesmo frasquinho, como era aqui de vidro, ó, tá vendo? Aqui é um frasquinho de vidro, e ele também tem a mangueira de extensão, que é exatamente aqui que a gente vai conectar a sonda para fazer a aspiração do paciente. Então, a diferença entre um e outro é que eu preciso de uma rede, e aí só em ambiente hospitalar mesmo. Já esse outro aqui, como ele é portátil, há a possibilidade de vocês verem ele em uma condição de home care. Existem as sondas de aspiração. Eu vou deixar um vídeo também que vai mostrar exatamente o passo a passo da técnica para vocês, e aí ela vai falar nesse vídeo da sonda de sistema fechado e a sonda para aspiração de sistema aberto. É mais comum que vocês vejam esta sonda de aspiração aberta. Por quê? De sistema aberto. Porque é uma sonda mais barata e é o que sempre existiu. Essa sonda aqui ela é um pouco mais moderna e não são todas as instituições que têm, tá? Então, por isso que eu vou mostrar as duas para vocês. Essa sonda aqui fala que é sistema fechado, por quê? Vejam que tem este Y, que é esse mesmo que eu deixei isoladinho aqui para vocês. Esse dispositivo, ele permite que aqui, ó, seja ligado o tubo orotraqueal do paciente, ou seja, esse tubinho aqui, ó. Tá vendo aqui na sonda, ó? Tá ligando esse aqui. O que significa isso? Que mesmo que eu aspire o paciente ainda continua respirando através da ventilação mecânica, tanto aqui, né, no tubo, quanto na tráqueo. Então, esse dispositivo, ele permite, né, que o paciente continue sob ventilação mecânica. Reparem que ele é ensacado, significa que a sonda de aspiração fica o tempo inteiro protegida, ou seja, a técnica aqui também é 100% estéreo, e aí eu já vou explicar para vocês o que seria essa técnica estéreo, tá? Então, a diferença entre uma e outra é que aqui a preocupação do profissional em relação à contaminação é menor e também em relação a respiração do paciente vai ser um pouco menor. Por quê? Porque o paciente não para de ser ventilado, porque o dispositivo permite que a qualquer momento ele volte a respirar com o ventilador mecânico. Já aqui, é necessário a gente fazer a desconexão. Que desconexão que eu tô falando? Tá vendo aqui, ó? Essa parte vai se separar dessa, ou seja, o paciente entra em apneia. Lembrem o que é apneia?
sem movimentos respiratórios, e aí por este orifício é que eu vou encaixar a sonda de aspiração. No vídeo vai dar para vocês verem direitinho, tá? Bom, eu falei o tempo inteiro, então, com vocês que trata-se de uma técnica estéreo. E aí a gente precisa saber, relembrar o que é uma técnica estéreo. Técnica estéreo, olha lá, é quando todo o material e sua utilização deve ser realizada sem contaminação com o meio exterior. Então, reparem que aqui tem uma embalagem, que é justamente a embalagem da sonda de sistema aberto. Tudo que estiver dentro desta embalagem em contato com esta sonda, eu posso considerar estéreo. Tudo que está fora, eu vou considerar contaminado. Veja, não está sujo, mas eu pressuponho que quando eu encosto a minha mão, eu já contaminei o material mesmo sem sujidade, tá? Então, aqui eu vou ter que considerar para este procedimento uma técnica estéreo. Então, eu vou abrir o material de forma tal que eu vou expor o que está lá dentro, e aí eu só vou poder encostar no material interno com uma luva estéreo. Lá atrás, lá no início, eu passei um vídeo para vocês de como calçar a luva estéreo, e eu vou colocar um outro vídeo aqui para vocês relembrarem como é que faz a técnica de colocação de luva estéreo. Eu sei que a gente não teve oportunidade de treinar, não tem problema. Lá no estágio, certamente vocês farão a primeira vez sob supervisão do professor, então vão tirar as dúvidas de vocês lá no estágio, mas é importante que vocês saibam que tudo que está interno da embalagem está estéreo, tudo que está externo da embalagem não vai ser considerado estéreo, tá? Eu deixei também aqui uma listinha de material só para a gente ver que tem sim, olha lá, luva plástica estéreo e de procedimento. Então, eu vou usar os dois tipos de luva. Essa luva plástica, ela simula aquela luva que vocês utilizam normalmente para fazer, que a gente utiliza para fazer tintura no cabelo, aquela luva, parece um saquinho plástico, né? Ela é uma luva que super parecidinha com aquela, só que com a diferença é que ela vem estéreo e a gente vai fazer de forma tal que a gente não pode contaminar, tá? Eu vou deixar então todos os vídeos para vocês, inclusive o de calçamento de luva estéreo para a gente relembrar. Tem lá no livro tanto a técnica quanto o material, quanto o passo a passo, então eu vou pedir para vocês também lerem lá e não se preocupem nesse momento, porque com certeza lá no estágio, a primeira vez que vocês forem fazer, será acompanhada do professor e aí ele vai retirar todas as dúvidas relacionadas à técnica propriamente dita, tá? Antes de terminar, eu só quero deixar reforçado aqui para vocês, mas vai ser falado no vídeo que é muito importante, quando vocês estiverem auxiliando o enfermeiro, por exemplo, a realizar essa técnica, é muito importante que vocês fiquem ligados a tudo que estiver acontecendo com o paciente. Então, quando isso acontecer, ter uma técnica de aspiração de vias aéreas, provavelmente o paciente ou estará monitorizado, se for um paciente crítico, de UTI, estiver com monitor, ou se ele não estiver monitorizado, é importante que vocês fiquem atentos aos sinais que o paciente apresenta. Então, aspirar as vias aéreas superiores ou inferiores, vias aéreas de uma maneira geral do paciente, vai trazer muito desconforto respiratório. Então, vocês têm que ficar sempre ligados em sinais de cianose de extremidades. Lembra o que era isso? Fica com a pontinha dos dedos arroxeadas, com os lábios arroxeados. Ele vai sentir, provavelmente, muita vontade de tossir, sentir sensação de sufocamento. Então, todos esses sinais precisam ser muito bem observados por vocês. E, segunda coisa, é sempre imprescindível que para a aspiração de vias aéreas do paciente, ele esteja em posição de Fowler ou semi-Fowler, tá? Então, nunca vocês farão a aspiração do paciente e ele estará completamente em DDH, ou seja, decúbito dorsal horizontal, em que ele fica completamente deitado, tá?
provavelmente ele estará semi-sentado ou sentado, que é a posição de Fowler ou semi-Fowler. Então, isso são coisas básicas que já tem que vir com o pensamento de vocês, porque mesmo que vocês não façam o procedimento, vocês auxiliarão e terão que estar completamente atentos aos sinais que o paciente oferece, né, apresenta, aliás, e também ao posicionamento adequado do paciente. Então, sempre ligados nesses pontos, tá? Então, eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo, vou deixar o questionário aqui, e aí a gente volta na próxima aula para falar de curativo e já de algumas técnicas de aplicação de medicação. Bons estudos, pessoal!